Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar também de mais um fiagro muito relevante na indústria, que é o KNCA, né, da Quineia, um gigante, maior fiagro que a gente tem aí na bolsa. Eu fico brincando que a Quineia ela tem um objetivo aí de estar sempre ali, seja nos fiagros, nos FINFRA ou nos FIIs, sempre ali na vanguarda, né, em termos de tamanho ali. E o KNCA, ele, de fato, tinha uma disputa ali com o Rura 11, mas acabou aí voltando a ser o principal. Mas estava tudo dentro da casa ali, né? O Rura 11 também é um fundo gigantesco, com 1,6 bilhão, que é muito interessante também, né? O relatório curtinho, então vai ser um vídeo até rápido. O KNCA é aquele fundo também, mais uma vez, né? Que nem eu falei lá do Rura 11, um fundo aí para quem está cogitando entrar no Fiagro, ou para quem gosta já de Fiagro e que é ali, de certa forma, um fundo mais robusto, né? Como eu disse, mais de 2 bilhões de patrimônio. Lembrando que nada aqui é uma recomendação, mas eu acho que seria interessante, se você quiser começar a entrar nos FIAGs, começar a estudar pelo menos os maiores, né? KNCA, Rura, alguns outros estão tendo problemas aí, né? Mas ainda assim, olha os maiores, né? Eu acho que faz mais sentido, mesmo quando tiver problema, o percentual vai ser menor dentro do tamanho da carteira, beleza? Ainda mais que os fiagos começaram ali com muitas figurinhas repetidas. Lembrando que o B, lá no nosso grupo VIP, né, para membros do canal, ele fez uma tabela muito incrível, inclusive, com as figurinhas repetidas, entre aspas, né? Crédito por crédito, pegou crédito por crédito lá e colocou na planilha para quem está ali, né, no nosso grupo VIP nos prestigiando, tá bom? Para membros do canal. Liquidez diária, bora lá, né? Liquidez diária 3,52 milhões, muito tranquila, muito maior do que muitos fundos imobiliários. 53 mil cotistas, CDI mais 5,38% ao ano, né? E a taxa isso da taxa média de CDI, né? E a taxa média de PCA 7,9%, né? Esse é um fundo que mostra, né? O pessoal fala, mas Fiagra é só crédito e só CDI. Não, né? Assim, a gente vê que, de fato, a maioria dos fiagros, pela própria situação macroeconômica, é, de fato, voltada para crédito e voltada para CDI, que também o agro, né, tem essa questão ali de que o agro usa muito CDI, sabe, de CDI, dólar, né, usa muito, está muito acostumado, mas não necessariamente, né, como a gente está vendo aqui. Aí ele fala, né, posição do fundo no final do período. A fim de setembro, a Quineia Crédito Agro apresentava alocação em relação ao seu patrimônio líquido de 73,9% em CRA, 23,6% em LCI e 2,5% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRA atrelada ao CDI corresponde a 49,1% do patrimônio, com uma remuneração média de aquisição de CDI mais 5,38% ao ano, com prazo médio de 2,6 anos. Já a parcela atrelada a IPCA corresponde a 24,8% do patrimônio, né, relevante já, né, com remuneração média de IPCA mais 7,9% ao ano, lembrando isento de imposto de renda, né, e com prazo médio de 6,2 anos. Para mais detalhes, só vou verificar aí, fala, né, resumo da carteira. Na administração, 1,20%, você fala, né, poxa, mas é mais de 1% e tal, gente. As taxas de fiagro estão muito caras, então eu não considero essa taxa aqui uma taxa exorbitante. Claro que dá para melhorar e tudo mais, mas, e não tem taxa de performance, né? Então, assim, ok, tá? Assim, comparativamente com outros fiagros, falo com tranquilidade isso. Distribuição, mas é claro que a gente quer sempre melhorar, né? Não me entenda a mal. Né? É só comparativamente falando que a indústria de fiagros tem que melhorar muito em termos de taxa. A gente fala isso toda vez que a gente vem aqui no canal. Distribuição de dividendos. Os dividendos referentes a setembro cuja distribuição são de 1,10 e representam uma rentabilidade equivalente a 109% da taxa DI, isento do imposto de renda para pessoas físicas, considerando a cota média de R$ 101,28. Esse é um fundo que eu acho que ele poderia, talvez, ter um pouco mais de linearização dos rendimentos, né? Para melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRAs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente variações indexador do IPCA referente a 2 meses anteriores à apuração do resultado. Né? Então, você já sabe ali, né? E aí você pode aproveitar para aportar mais quando a cota deu uma amassada, caso assim o for, ou também, né, tem pessoas que gostam de fazer uma movimentação um pouco mais de swing trade, né, de alguns meses, ou dentro do mês mesmo, você já sabe que vai vir, talvez vai dar uma amassada na cota, você já sabe ali fazer a movimentação dentro da sua carteira, para quem gosta de fazer uma movimentação um pouco maior, ou quem não gosta, como é no meu caso, para quem não gosta, como é o meu caso, você pode ali também, né, a depender dos fundos que você gosta, aumentar seus aportes, né?
patamares baixos de inflação explicam o menor resultado gerado no mês, não havendo qualquer evento negativo de crédito, né? Inclusive, eles distribuíram mais do que foi o resultado desse mês. Enfim. Por outro lado, os dividendos foram beneficiados parcialmente pela contribuição da parcela em CRA pós-fixados, que apesar de apresentar uma queda frente a agosto, pelo menor número de dias úteis, ainda continua positivamente impactada pelo alto patamar do CDI. Né? Nesse mês, realizamos aquisições de novas operações de volume de 115 milhões, esse que é interessante, os FIAGROS, né? Enfim, os FIIs também de crédito, os FIINFRAs. Olha só, né, o tamanho das posições, né? Assim, você como pessoa física, raramente você conseguiria fazer um tamanho de exposição dessa. Lembrando que dinheiro não é tudo, tá? Vejam a live lá com o Felipe Ribeiro que a gente fez lá. A gente fala exatamente sobre isso, né? Você tem que fazer, de certa forma, um estudo. Não é só que você tem dinheiro que você vai fazer bons negócios. Você fala, mas rico tem melhores opções. Muitas vezes sim, né? Mas não é só porque você tem uma carteira grande que você vai comprar bons papéis a bons preços, né? A gente falou exatamente sobre isso na live. Claro, focado em CRI live, mas enfim, né, crédito, né? Aqui eles falam também, né, da atualização dos segmentos de exposição. E aqui, caso você tenha interesse em aprender um pouco mais, é legal, né? Dar uma lida aí, fala de papel celulose, fala do acompanhamento. A CNEA, apesar de que eu acho que eles poderiam aparecer mais, com certeza poderiam aparecer mais, pelo menos eles mostram no seu canal, né? Enfim, algumas atualizações que já fazem algum sentido, né? Distribuição geográfica, ok, bem distribuído, né? FIAGRO tem que ter distribuição geográfica, não tem jeito, né? CDI e IPCA na alocação por indexador, a gente vê que IPCA já tem um percentual até relevante, né, na minha opinião, e ele vê aqui também uma alocação relevante em açúcar e etanol, né, o que tem toda a sua particularidade. Tem vídeo aqui no canal que o B fez também sobre os pontos de atenção, a história, né, da indústria sucroalcooleira, e tem toda a sua particularidade, né? Então, de fato, é interessante ter essa diversificação a mais, é um ponto de atenção com toda certeza, tá bom? Negociação e liquidez, pelo amor de Deus, é muito tranquilo, muito melhor do que muitos fundos imobiliários, e o resultado do fundo aí foi menor do que o distribuído, né? Então, a gente fica aí com a atenção, né? E uma reserva acumulada não distribuída de 7 centavos, então uma reserva ali, mas sempre ficando com a atenção, né? Uma distribuição que eu acho que poderia, de fato, ter uma linearização um pouco maior, mas enfim, né? E aqui ele fala, né, dos CRAs em carteira. Lembrando, pessoal, isso é muito importante, que eu vou falar aqui. Você tem uma diversificação, né, o que é show de bola, mas aí você tem que sempre olhar pelo devedor, né? Aí você soma aqui o percentual para ver a concentração, né? Então, poxa, só 3%? Não, né? Você vê aqui 9%, né? Então, aqui, vamos pegar aqui, né? Aí, ó, 10%, enfim. É uma diversificação boa ainda, claro, né? Vai concordar comigo, né? 9%, 10%, mas sempre dê uma olhada, assim, nos fiagros, tá? Para ficar ali achando que 4%, não. Ainda é bom, sim, mas você tem que saber ali fazer esse cálculo básico, né? Mas é só prestar atenção nesses pontos aqui se você for um investidor de fiagro. E aqui também eles mostram, né, os atores, né, que estão ali dentro da carteira do fundo, que é bem interessante. A gente vê aqui uns atores como a Klabin, né? Bem interessante. No mais é isso, né? Um relatório aí bem direto, BRF, enfim. Relatório bem direto, mas é um fundo gigante. É um fundo aí que com certeza aí merece o respeito, inclusive comparativamente com a indústria de fundos imobiliários, né? O tamanho dele aí, 2 bilhões de reais, não é para muitos, né? Poucos fundos têm esse tamanho. Mas é isso. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e seja membro também para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima. Abração.